Bom dia, eu sou Camila Barros e começa agora o Veja Mercado desta sexta-feira, 16 de fevereiro. O nosso programa é transmitido de segunda a sexta pela manhã nas redes sociais de Veja e também no Spotify. Um breve giro pelos mercados, hoje as bolsas europeias e os futuros americanos operam em alta nessa manhã. Ontem o Ibovespa fechou com ganhos aos 127 mil pontos, puxado principalmente pelas ações da Petrobras que acompanharam a alta do petróleo lá fora. Já o dólar fechou em leve queda, aos R$ 4,96. No acumulado do ano até aqui, a moeda americana tem valorização de 2,4% em relação ao real. Para conversar com a gente sobre câmbio e outros assuntos, eu convido hoje Cristiane Quartarelli, que é economista do Ouribank. Tudo bem, Cristiane? Muito prazer, obrigada pela companhia. Oi, Camila, bom dia a todos, obrigada pelo convite. Muito bem. Cristiane, eu queria saber, no último relatório do Ouribank, você enfatiza essa depreciação do real em quase 3% desde o início de janeiro, né? O que provoca essa desvalorização? Olha, Camila, eu acho que a gente tem dois motivos principais aí, né, para essa pressão que a gente tem visto nas moedas emergentes e aí no real principalmente, que é uma das moedas emergentes mais líquidas. O primeiro deles eu relaciono ao cenário externo, né, que é a questão de os juros americanos permanecerem alto por mais tempo, né? Tem-se uma expectativa aí de que o Fed não vai ter espaço para baixar juros agora na decisão de março, né? O mercado está projetando que possivelmente o Fed deverá baixar juros apenas em junho, e ainda há dúvidas agora mais recentemente sobre se em junho terá espaço ou não. E isso acaba provocando uma pressão nas moedas emergentes, porque quando você tem os juros mais altos numa economia como a economia americana, que é uma economia mais sustentada, né, que é uma economia mais forte, mais fortalecida, o fluxo de investimentos acaba indo para lá. Então, isso fortalece o dólar e desvaloriza as demais moedas e o real entra nessa cesta, né? E tem um outro motivo que eu acho que é interno, que é uma questão de uma preocupação com o cenário fiscal nosso, né? Essa questão ela já vem desde do ano passado, a gente tem discutido muito a respeito do superávit fiscal, do governo conseguir zerar ou não o déficit fiscal esse ano. O mercado acredita que isso não vai acontecer, né? A maioria dos economistas. Então, tem uma preocupação com esse quadro interno fiscal, de aumento de gastos e de não conseguirmos compensar com um aumento na arrecadação. E aí a conta não fecha e no final do ano esse déficit fiscal não vai zerar. Quando a gente tem um aumento de gastos muito grande, isso gera preocupação, porque aumento de gastos acaba gerando inflação no futuro e aí é uma bola de neve quando a gente fala de juros e inflação, né? Então eu acho que a gente tem essas duas questões principais, né? Uma do lado externo e a outra do lado interno, que piora a percepção de risco e isso acaba afetando a nossa taxa de câmbio de forma negativa. Perfeito. Depois eu vou querer retomar esses dois pontos que você apontou aí, mas antes eu gostaria de saber como é que você avalia o futuro do câmbio para o final desse ano e também para os próximos anos, se já é possível esperar alguma coisa. Bom, Camila, então, essa é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Quanto que vai estar o câmbio no final desse ano, né? É uma pergunta bastante difícil de responder, porque taxa de câmbio depende de muitas outras variáveis, né? Os economistas, eles até tentam modelar para se chegar a alguma conclusão, mas as projeções, elas geralmente acabam errando no final, né? A percepção que a gente tem para esse ano é de uma melhora ao longo do ano, tá? No primeiro semestre, o câmbio ainda deve ficar pressionado, até porque tem essa expectativa de que juros ficará mais altos nos Estados Unidos e nas economias centrais, Estados Unidos, Europa, até o meio do ano.
Essas economias iniciando o ciclo de queda de juros tende a favorecer as moedas emergentes no segundo semestre, então isso tende a favorecer o real também. Então, a nossa percepção aqui do banco é de uma projeção um pouco mais baixa para câmbio no final, até o final deste ano. Para 2025, a pergunta é mais difícil ainda, né? Porque vai depender muito do que vai acontecer ao longo desse ano. Esse ano é ano de eleição, a gente tem eleição aqui, a gente tem eleição nos Estados Unidos. Então, eu acho que a gente vai ver muita volatilidade aí. A projeção do mercado, né, do Focus, para o ano que vem é de um câmbio próximo de 5, a gente tem uma percepção de que pode ser um pouco mais baixo que isso também para o final do ano que vem. Perfeito. E agora, falando de Estados Unidos, né? Nos últimos dias a gente recebeu sinais mistos da economia americana. Veio um PIB acima do esperado, PIB não, desculpa, uma inflação acima do esperado a 3,1% em janeiro. E aí ontem a gente recebeu um dado de varejo que veio em queda, né, de 0,8%, que foi uma redução bem maior do que esperava o mercado. Eu queria saber como você avalia o desempenho da economia atualmente. Olha, de fato, como você bem mencionou, né, os indicadores da economia americana eles estão bastante mistos, até por isso que existe essa dúvida aí se o Banco Central americano vai ter espaço ou não para baixar os juros. Tanto os dirigentes, né, do Banco Central quanto o próprio presidente do Fed, eles têm deixado bem claro que as próximas decisões elas estão totalmente ligadas a esses indicadores. E, embora o Banco Central americano ele olhe para a inflação e para desemprego, né, diferentemente do Banco Central aqui no Brasil, que olha mais apenas para a inflação, o próprio presidente do Banco Central americano tem frisado que a inflação lá não está num nível confortável ainda, né? A meta de inflação americana é 2%, né? Embora ela já esteja cedendo, ainda não encostou nos 2% e ela precisa permanecer nesses 2% por um período para que o Banco Central tenha espaço para baixar juros, né? Então, a percepção ainda é pouco conclusiva. Os indicadores que a gente viu, né, que saíram mais recentemente, eles estão nos dando informações mistas, né? Então, de um lado, a gente tem uma inflação ainda pressionada e, de outro lado, a gente tem dados mistos de atividade econômica, né? O PIB veio mais forte, os dados de varejo e de indústria vieram mais fracos, então eu acho que o Banco Central americano ele vai aguardar mais um tempo para tomar as decisões e para entender qual que vai ser a evolução desses indicadores ao longo dos próximos meses. Agora há pouco você mencionou que a questão fiscal influencia o nosso balanço de câmbio brasileiro, né? Eu queria saber que, das medidas que estão no Congresso atualmente, quais você considera mais importantes para o desempenho econômico do Brasil? Olha, esse ano, ao que tudo indica, vai ser um ano bastante complexo aí quando a gente pensa em questões políticas, Congresso, né? Até para aprovação de medidas, porque é um ano de eleição, né? Quando a gente tem ano de eleição, os acordos acabam sendo mais complicados. Na minha visão, a questão mais importante, acredito que na visão da grande maioria dos economistas, é a questão fiscal, né? É o governo tentar fazer com que o nível de despesas que a gente tem hoje, ele reduza até o final deste ano para que a conta do superávit do déficit primário feche no final do ano, né? Então, acho que a grande questão é a questão fiscal, né? O ano passado a gente teve uma aprovação importante que foi da reforma tributária, né? Claro que a gente vai ter um tempo grande ainda para as aprovações que foram feitas no ano passado entrarem em vigor ainda e começarem a fazer efeito na economia, mas já foi uma sinalização positiva. Mas agora a principal questão é fechar essa conta entre receita e despesa.
Cristiane, qual que é o efeito dessa desvalorização do real na balança comercial brasileira? Existe uma chance da gente continuar crescendo esse nosso superávit? Olha, Camila, as projeções do governo, inclusive, né, do MDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, é, é de uma balança comercial mais fraca para esse ano, em relação ao que a gente viu no ano passado, mas ainda assim num nível bastante positivo, né? Não tem-se uma expectativa de que a gente vai ter uma balança comercial ruim para 2024, tá? O saldo deve continuar crescendo aí, vai crescer menos que no ano passado, mas ainda vamos ter um saldo positivo. O câmbio, essa depreciação do nosso câmbio afeta, né, principalmente aí as nossas importações, né, porque acaba encarecendo as importações e as indústrias acabam tendo que procurar alternativas, mas, por outro lado, favorece as exportações, né? A tese é essa. Então, a expectativa é de uma balança um pouco mais fraca que o ano que vem, mas ainda assim uma parte da economia que não gera preocupação de forma geral, entendeu? Perfeito. E eu queria falar um pouco sobre crescimento econômico. A divulgação oficial do IBGE para o PIB só sai em 1º de março, mas a previsão do mercado é que o Brasil tenha crescido aí em torno de 3% em 2023. Queria saber como é que você avalia esse crescimento e se você espera um crescimento parecido para 2024. A gente teve uma surpresa bastante positiva, né, com relação a nível de crescimento no ano passado, né? As projeções elas foram sendo revisadas para cima ao longo do ano, então mostrou uma economia resiliente, aí, uma economia forte, mas por outro lado a gente teve um crescimento muito puxado pela agropecuária, né, no ano passado. Para esse ano, a expectativa é de um crescimento um pouco menor, né, mais ao redor entre 1% e 2%, né? Porque a gente não vai ter essa ajuda da agropecuária, né, até por conta de questão de safra menor esse ano. No ano passado a gente teve recordes de safra de vários produtos importantes aí para a nossa pauta. Esse ano não tem-se essa expectativa e, além disso, a gente ainda vive num ambiente de taxa de juros ainda alta, né? Embora o Banco Central esteja baixando a Selic, a gente ainda tem uma Selic de 2 dígitos aí que acaba contribuindo para que a gente não tenha um crescimento mais expressivo do que se espera para o final desse ano, que é ao redor de, como eu mencionei, entre 1% e 2%. E em relação ao crescimento internacional, porque ontem saiu a notícia de que o Reino Unido entrou em recessão técnica, né? O Japão, essa semana, também entrou em recessão técnica, a Alemanha vem num cenário aí de estagnação. Como essa estagnação de nações desenvolvidas pode afetar o crescimento internacional esse ano? Olha, a gente teve essas economias, elas estão bastante pautadas pelo aumento de juros lá também, né? Então, já era esperado, quando a gente olha os dados do FMI, por exemplo, as projeções do FMI já mostravam crescimentos mais baixos para essas economias para esse ano, né? Muito por conta da questão dos juros em nível elevado lá. Além disso, tem todas as outras questões globais que acabam influenciando de forma negativa também, como, por exemplo, a guerra da Ucrânia, a guerra no Oriente Médio, tudo isso acaba trazendo incerteza para os agentes de forma geral e acaba contribuindo para que o crescimento não seja tão expressivo quanto poderia ser, né? Então, a gente tem essas duas questões aí que acabam prejudicando o crescimento, e isso, claro, que acaba afetando o mundo inteiro, né? Porque a gente está falando das economias centrais. Então, o Brasil é muito dependente de China, é muito dependente de Estados Unidos. Então, essas economias crescendo menos, isso acaba afetando de forma negativa o nosso crescimento também.
Cristiane, voltando aqui para o Brasil e para terminar o nosso apanhadão de macro aqui, eu queria falar um pouco sobre o mercado de trabalho. A taxa de desemprego aqui no Brasil fechou 2023 a uma média de 7,8%, né? Que é o menor número desde 2014. Queria saber como é que você avalia esse número e a qualidade desses postos de trabalho. A taxa de desemprego ela subiu muito, né, ao longo da pandemia e agora a gente está vendo a volta, né? Isso é bastante positivo, né, para o nosso país de forma geral, tá? A gente tem uma taxa de desemprego bastante baixa aí, né, nível histórico. Mas, por outro lado, eu acho que tem uma luzinha amarela acendendo aí nessa questão do desemprego. O Banco Central, inclusive, mencionou isso na última ata do cupom, que é a questão de se essa taxa de desemprego muito baixa, em algum momento poderá afetar a nossa inflação, né? Porque quando a gente tem uma taxa de desemprego muito baixa, significa que a grande maioria da população está empregada, está consumindo, e isso acaba aumentando o consumo, isso acaba gerando inflação lá na frente. Claro que tem um tempo para isso, mas eu acho que essa luzinha amarela que acendeu no desemprego aí é algo que tem que ser monitorado daqui para frente, né? Perfeito. Muito obrigada, Cristiane, pela sua participação aqui no programa. Foi muito enriquecedora. Saiba que você está sempre convidada aqui para voltar. Obrigada, Camila. Muito obrigada pelo convite. Bom dia aí a todos. Obrigada. Esta foi a nossa edição do Veja Mercado dessa sexta-feira, 16 de fevereiro, com Cristiane Quartaroli, que é economista do Ouribank. Eu agradeço muito pela sua audiência e lembro que o nosso programa é patrocinado pela JHSF. Até segunda-feira.